as aulas no modo online para os alunos de ensino médio da Escola Júlio Miller. Especificamente, essa aqui é a aula do segundo ano, com o tema do mês de agosto, né? Primeira parte da apostila da SEDUC. O tema é o que é cultura. Quando a gente se pergunta a respeito desse tema, cultura, a gente pode ter certeza que nenhuma resposta dada por pessoas que a gente encontra na rua, nossos amigos e tal, nenhuma resposta vai ser exatamente igual a outra. Sempre tem variantes naquilo que as pessoas acham que é cultura. Nenhuma delas de fato está errada ou mais correta que as outras. Porém, existe um modo científico de tratar a cultura. E é um pouco apresentar esse modo científico da cultura que a gente vai fazer aqui na aula de hoje, para também mostrar como que essa compreensão um pouco mais científica da cultura pode nos ajudar a enfrentar problemas do cotidiano, problemas do dia a dia, ok? Então, com base no material lido da apostila, que eu aqui estou encarando que vocês já leram ou lerão antes de vir assistir a esse vídeo, eu trouxe aqui duas perguntas. Primeiro, como definir cultura? Ok? A pergunta principal. E segundo, qual a importância de nós, estudantes, pensarmos a cultura? Então, nossa aula vai girar em torno desses dois eixos. Primeiro, quais são os percalços, as armadilhas e quais são os modos corretos de se definir a cultura, e, tendo definido essa cultura, como ela pode ser importante para nós pensarmos o nosso dia a dia, para nós pensarmos o nosso presente. Ok? Então, pessoal, quando a gente fala a respeito do que é a cultura e de como definir a cultura, se vocês irem para a apostila, aí no espaço reservado às aulas de história, lá na segunda página vocês vão ver uma definição bem concisa de cultura, e essa definição ela traz duas dimensões diferentes. Então, dentro de uma única definição de cultura, a gente consegue perceber duas questões que não são exatamente iguais, são diferentes, e que dentro da apostila estão um pouco conflitantes entre si, tá? Eu vou mostrar primeiro quais são essas duas dimensões, vou ler com vocês o trecho da apostila, e aí depois vou explicar o que significa que elas estão aqui presentes, mas em conflito. Então, a primeira dimensão de cultura que tem na apostila é a seguinte: o modo de percepção da vida e do cotidiano. Então, dentro da definição de cultura que nos traz a apostila, um modo de entender é isso. Cultura é um modo de vida, uma percepção do cotidiano. E a outra dimensão que tem essa definição de cultura é um instrumento de análise científica. Então percebam que são duas coisas diferentes, mas elas estão dentro da apostila definindo o que é, então, esse grande conceito de cultura. Vamos dar um exemplo de como que isso está dentro da apostila, as duas coisas ao mesmo tempo. Na página 2 da apostila, se vocês puderem acompanhar comigo, vai estar escrito assim: cultura, quando aplicada ao nosso estilo de vida, nada tem a ver com a leitura de um livro ou aprender a tocar um instrumento, por exemplo. Na realidade, o trabalho do antropólogo, estudioso da cultura humana, aqui já está a questão científica, vejam, começa pela investigação de culturas, ou seja, pelo modo de vida, padrões de comportamento, sistemas de crenças que são característicos de cada sociedade. Então, o modo de vida é aquilo que diferencia uma sociedade das demais. E isso é o objeto do antropólogo. Então nós temos aqui cultura do ponto de vista do instrumento para a análise científica. Um estudioso que vai conhecer outras sociedades por meio da análise dos seus modos de vida. Em outras palavras, pode-se dizer
que nenhuma sociedade, nenhum povo, seja ele atrasado ou desenvolvido, primitivo ou civilizado, jamais agirá de forma idêntica aos demais. Poderá haver, isso sim, algumas semelhanças. O monoteísmo, por exemplo, tornam semelhantes às sociedades os povos que acreditam em um só Deus, mas assemelha-os apenas. A forma de cultuar esses deuses, seus significados, o que ele representa, enfim, todo o sistema de crenças é diferente de um para o outro. Então, nós temos uma concepção aqui que tenta trazer a cultura como um elemento para conhecer o outro. A cultura é, digamos assim, uma chave, uma porta de entrada para conhecer sociedades que são diferentes das nossas. E eles ainda vão além. Eles, eu digo aqui quem está escrevendo a apostila, não sei quem é, tá? Vai além ainda e diz que nenhuma sociedade, a rigor, é exatamente igual. Cada sociedade tem as suas particularidades. Então, quando você tem essa questão da ciência sendo trazida para a análise de uma sociedade por meio do seu comportamento, segundo está aqui, você tem o que a gente diz, o que a gente chama de análise da cultura. Tá bom? Então, essa é uma primeira definição, a definição que a apostila traz, da qual eu vou discordar um pouco. Tá? Não estou falando que ela está totalmente errada, mas eu acho que tem coisas um pouco mais importantes a serem levantadas quando a gente fala de cultura. Então, pessoal, como a gente estava dizendo a respeito do conceito de cultura e de como que ele está sendo apresentado pela apostila, eu vou aqui tentar construir com vocês um entendimento melhor sobre o conceito a partir de 3 sentidos para o conceito de cultura. Como assim, professor? 3 sentidos? O que é isso? Significa que quando a gente fala sobre cultura, mesmo que eu, sujeito, eu, Thales, não saiba disso, mesmo que eu não tenha conhecimento do que significa cultura, quando a gente usa o termo cultura de acordo com os significados gerais, isso é cultural, a gente faz isso porque é uma questão de cultura. Mesmo que a gente não saiba, a gente está dando 3 tipos diferentes de significado que foram construídos ao longo da história. Então, é como se lá no início a palavra cultura ela significasse uma coisa precisa. Com o passar do tempo, as pessoas foram usando essa mesma palavra para designar outras coisas. E hoje em dia nós usamos a mesma palavra cultura querendo falar em todos os sentidos anteriores que foram construídos ao longo da história. É como se essa palavra carregasse os significados que vêm do passado e que muitas vezes a gente usa sem até saber por quê. Ok? Então, aí nós estamos até um pouco de acordo com a apostila. Quando vocês forem ver, por exemplo, que lá na apostila eles dizem que cultura vem do latim, de uma palavra latina chamada colere, que quer dizer cultivar, no sentido de cultivar os produtos da terra. Então, o primeiro grande significado de cultura sempre tem a ver com uma questão da natureza, com uma questão do plantio. E se vocês forem observar, o conceito de cultura, ele a todo momento mistura aquilo que é natural com aquilo que é específico do ser humano. Querem um exemplo? Ora, pensem numa plantação de arroz. Vocês têm em mente como é que é uma plantação de arroz? Um campo aberto no qual você tem vários e vários, sei lá, pé de arroz mesmo que fala, não sei, de repente é outra coisa, mas você tem vários e vários pés de arroz, todos alinhados, todos enfileirados, todos eles esperando a sua maturação, esperando da hora do cultivo para poder servir. Então,
Percebam como tem as duas coisas aí, natureza e o ser humano. Por quê? Porque digamos, o pé de arroz, nem sei se é esse nome, mas vamos continuar falando assim. Digamos que o pé de arroz, ele por si, naturalmente, estando na terra, ele cresce, ele se desenvolve. Entretanto, é só o trabalho do ser humano que vai fazer com que ele cresça em grande quantidade, com que ele cresça de modo uniforme, do jeito que a gente quer que ele cresça, para, em determinado momento, estar pronto para a colheita. Então, se você fala assim, eu moro na roça, ou eu vivo da roça, etc e tal, e eu sou mais próximo da natureza do que quem mora na cidade. Ora, isso é relativo. Por quê? Porque a questão da cultura nos diz que nem naquilo que é mais ligado à natureza, o ser humano deixa de ser algo diferente dela. Por outro lado, nem aquilo que a gente mais acha que está distante da natureza, ou seja, aquilo que, digamos, mais representa a cidade, o urbano, nem sequer isso está totalmente distante da natureza. Ou vocês acham que, por exemplo, a matéria-prima para o concreto, ela surge do espaço? Ela não é um dado da natureza? Então, pessoal, vocês têm, a partir desse exemplo da questão do cultivo, uma ideia de como que as pessoas que se dizem, ou na verdade se consideram mais próximas da natureza, em função da sua vida rural, etc., não quer dizer que isso esteja errado, mas isso também não quer dizer que o ser humano da cidade ele é menos próximo da natureza. Porque, querendo ou não, tudo o que é a base da nossa civilização é uma interação entre o ser humano e a natureza. É o modo como o ser humano trabalha e modifica essa natureza que vai determinar a nossa própria sociedade. Então, por exemplo, o tijolo, ele não vem do barro? Não é um elemento da natureza como qualquer outra coisa? É óbvio que pessoas podem estar exagerando, etc. Mas é bom a gente lembrar que nem a pessoa que está no alto da sua urbanização, ela está distante da natureza. Aí vem a ideia que a gente precisa cuidar dela, etc, etc, etc. Ok? Então nós temos aqui, nesse primeiro sentido de cultura, uma ligação muito forte entre o ser humano e a natureza. Porém, não é uma ligação igual a do animal e a natureza. Porque o animal, ele se sujeita à natureza. O animal, ele... Vamos supor, por exemplo, professor, mas você falou sobre o trabalho. Tem um tipo de animal que também exerce trabalho. Se a gente for pensar nos castores, nas abelhas, todos eles têm uma certa organização natural, digamos assim. Porém, o trabalho que eles exercem não digamos assim, transforma a natureza. O trabalho do ser humano, por outro lado, ele transforma a natureza sem nunca deixar de fazer parte dela. Então essa é o primeiro grande sentido de cultura é esse, a interação que o homem sempre vai ter com a natureza. E para nos lembrar dessa interação é que a gente fala sempre em cultivo, tendo essa questão aí do seu radical, da sua origem etimológica, que é do latim colere. Tá? Esse é o primeiro sentido de cultura. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, na verdade, chegando lá ao século XVIII, começaram-se a usar, sobretudo no contexto do iluminismo francês, a gente vai ver mais a fundo o que foi o iluminismo francês, eles começaram a usar a palavra cultura com um sentido um pouco diferente. Ao invés da cultura, no caso da França do século XVIII, estar relacionada com o trabalho na terra,
a partir do iluminismo, começou-se a usar a cultura como, digamos assim, um autocuidado. A cultura como o cultivo do ser humano. E como que se cultiva o ser humano? A partir das artes, da leitura, da escrita, a partir da ciência, a partir das técnicas de conhecimento. Então é a partir do século XVIII que uma palavra que antes era remetida lá nas suas origens latinas, com os romanos, etc. Antes era uma palavra que remetia à cultura da terra. Com o século XVIII ela vai se distanciando cada vez mais dessa ideia de terra para ser um cuidado, um cultivo do ser humano. Então como é que o ser humano se cultiva? Ele se cultiva se adestrando nos moldes da inteligência. A partir daí, a cultura passa a ter o sentido de civilização. A cultura passa cada vez mais a ser sinônimo de elevado, de espiritual. A cultura passa então a ser sinônimo de uma pessoa que tem requinte. Por quê? Porque a partir do seu cultivo ela se tornou civilizada. Então esse segundo sentido de cultura, ele está dentro de um contexto, estamos falando aí do século XVIII, em que cada vez mais as potências europeias vão colonizando o mundo. E ao colonizar o mundo, a gente vai falar também ao longo do ano letivo sobre o que foi a colonização. Ao colonizar o mundo, eles também olhavam para si mesmos como os mais civilizados, como os mais cultivados. E por serem mais cultivados, eles acreditavam que tinham a missão de levar essa civilização para os que eram diferentes deles, para os atrasados, para os não civilizados, para os primitivos. É a partir daqui do século XVIII que começa a ficar cada vez mais forte a ideia de que a pessoa culta é o contrário da pessoa ignorante. É o contrário da pessoa atrasada. Okay? Então nós temos aqui um novo modo de enxergar a cultura. E esse novo modo também diz respeito com essa ideia de cuidado, de cultivo, mas agora já está distante. Não é um cultivo com a terra, não é um cultivo no sentido do plantio, mas um cultivo no sentido do espírito humano. E uma vez que eles se julgavam mais cultivados, mais civilizados do que os outros, eles também usavam essa civilização, essa cultura, para impor a sua vontade aos que eram atrasados. Esse é o segundo grande sentido de cultura na sua construção ao longo da história, nos modos segundo os quais a cultura vai se formando do jeito que é hoje. Bom, ao longo desse século XVIII, etc., nós temos já no século XIX o advento da Revolução Industrial. E com o advento da Revolução Industrial, apesar do capitalismo ter prosperado, da marcha da história continuar avançando, os próprios europeus, sobretudo na Inglaterra do século XIX, começaram a perceber que o modo de vida deles não era tão elevado assim. Que mesmo que todo aquele progresso que no século XVIII era tido como sinônimo de avanço, já no século XIX, no coração da Revolução Industrial, eles começaram a perceber que esse mesmo progresso gerava uma brutal desigualdade, e essa desigualdade significava, em muitos casos, exploração e baixa condição de vida para as pessoas. Então, era como se fosse uma faca de dois gumes. Aquilo que era a razão do progresso também estava massacrando os povos que até então eram julgados atrasados, etc. Então, a partir disso,
o iluminismo fica cada vez mais fraco e no seu lugar surge a ideia do romantismo. O que é o romantismo nessa questão da cultura, pessoal? O romantismo, ao invés dele colocar todos os povos do mundo abaixo do europeu, ele vai tentar olhar para aquilo que os povos têm de específico. Então, a partir do romantismo, vai começar a ter um olhar um pouco mais sensível para aquilo que diferencia as pessoas e não para aquilo que está faltando no primitivo e que deve ser adaptado ao europeu. Conseguiram compreender essa diferença entre o século XIX e o XVIII? No século XVIII, o europeu olhava para o outro e falava: você que é atrasado, ele precisa aprender comigo a se cultivar. No século XIX, com o advento da Revolução Industrial, o próprio europeu vai olhar para o outro e vai falar assim: não, peraí, isso é um modo de vida que é diferente do meu. E não é porque ele é diferente do meu que ele está errado ou que ele precisa aprender. Nós próprios podemos, inclusive, aprender com esses outros modos de vida. E é nesse contexto que vai surgir a proposta da antropologia, no sentido de analisar os modos de vida e compreender antes de tentar civilizar esses povos. Ok? Então nós temos já aqui uma questão um pouco mais, não sei nem se voltada para a antropologia em si, mas com certeza mais voltada para a literatura, naquilo que diz respeito a valorizar o diferente, a trazer o diferente como um dado que pode ser contributivo, mais do que um dado de estranheza. Ok? Então nós temos aqui 3 grandes sentidos de cultura que vão estar não só dentro da palavra cultura hoje em dia. Esses 3 grandes significados, eles não só estão dentro de cultura quando a gente usa ela hoje em dia, como eles também estão sempre em conflito. Dependendo do modo como a gente usa a palavra cultura, a gente traz mais ou menos cada um desses significados. Então, com base nisso tudo que eu já falei para vocês, vamos voltar àquele mesmo trecho da apostila para vocês perceberem como que dentro do texto a gente consegue identificar esses 3 sentidos de cultura. Eu vou pegar de novo aqui a página. Vocês voltem lá na página 2 da apostila, por favor, e acompanhem aqui comigo. Já nas primeiras linhas, a apostila diz o seguinte: cultura, quando aplicado ao nosso estilo de vida, nada tem a ver com a leitura de um livro ou aprender a tocar um instrumento, por exemplo. Então, olha só essa frase: cultura, quando aplicada ao nosso estilo de vida, nada tem a ver com a leitura de um livro ou aprender a tocar um instrumento, por exemplo. Por que isso aqui está na apostila? Primeiro, porque eles estão querendo separar o sentido do século XVIII de cultura, que eu falei com vocês, cultura como cultivo do ser humano pelas artes. Então, ler um livro, aprender a tocar um instrumento, é uma forma de você se cultivar como ser humano, como indivíduo, correto? Eu fico melhor, eu fico mais sensível, eu fico mais inteligente a partir do momento em que eu me cultivo. Então, século XVIII, o conceito de cultura está ali. E eles estão querendo separar do sentido do século XIX, que é compreender as diferentes culturas, os diferentes modos de vida. Só que essa separação não dá certo. Por quê? Porque a própria apostila acaba entrando em contradição. Ah, professor, que contradição é essa? Ora, vamos ler de novo. Cultura, quando aplicada ao nosso estilo de vida, nada tem a ver com a leitura de um livro ou aprender a tocar um instrumento. Por que nada tem a ver com a leitura de um livro? Ué, ler um livro não é um estilo de vida? Aprender a tocar um instrumento também não é um modo de se viver? Para além disso, existem vários e vários estudos sobre quais são
as tendências de leitura de uma determinada época. Os modos como a gente lê hoje são totalmente diferentes dos modos como se lia no passado da Revolução Francesa ou no passado mais longínquo ainda, sei, da Idade Média e etc. A leitura como um hábito silencioso, por exemplo, é algo muito recente na nossa história. Um indivíduo que senta no seu escritório para ler em voz baixa ou em silêncio é algo que só vai nos remeter a finais do século XVIII e século XIX. Essa questão da leitura intimista, da leitura, perdão, falei errado, podemos avançar um pouco mais no tempo, século XVII, etc. Mas essa questão da leitura intimista como uma questão de fruição, como uma questão de você estar sozinho para se cultivar nesse sentido, nos remete aí a essas tradições. Então, a leitura no sentido de você ler um livro para se cultivar, ela, num contexto em que a maior parte da população era analfabeta, ela por obrigação tinha que ser uma leitura em voz alta, para que apenas uma pessoa que conseguisse ler ali tinha a capacidade de replicar essa leitura para milhares de pessoas. Então, ler um livro, sim, tem tudo a ver com o modo e com o estilo de vida. Ok? E quando nós tentamos separar essa questão, como a apostila está tentando separar aqui, a gente acaba caindo nessas contradições. Ok? Aí eles colocam ainda assim: na realidade, o trabalho do antropólogo, estudioso da cultura humana, começa pela investigação das culturas, ou seja, pelo modo de vida, padrões de comportamento, sistemas de crenças, que são característicos de cada sociedade. Em outras palavras, pode-se dizer que nenhuma sociedade, nenhum povo, seja ele atrasado ou desenvolvido, primitivo ou civilizado, jamais agirá de forma idêntica aos demais. Ora, em certo sentido, isso é correto. O trabalho do antropólogo, ele vai nessa perspectiva de analisar as diferentes culturas, os modos de vida e etc. Mas ele começa aí, ele não acaba aí. O trabalho do antropólogo, muito além de descrever os modos de vida, está em tornar aquilo que para nós é estranho, tornar algo inteligível para a nossa cultura. Então, aquela outra cultura que para nós chega a ser, digamos assim, como é que eu falo, bárbara, aquela outra cultura que chega a ser repugnante para nós, o trabalho do antropólogo é justamente, ao analisar essa outra cultura, trazer nessa outra cultura aquilo que é uma dimensão do humano, as diferentes manifestações do humano. E é nessa característica que a apostila dá uma derrapada, porque eles se concentram em mostrar como que a cultura é o estudo do outro e se esquecem que a cultura também serve para nos estudar, para estudar a nós mesmos. Ok? Bom, pessoal, então, uma vez que vocês já estão cientes desses sentidos do conceito de cultura, uma vez que vocês perceberam quais são as diferenças entre os diferentes momentos históricos e essa definição de cultura, e uma vez que a gente voltou para a apostila para mostrar como que esses sentidos de cultura eles estão de um modo meio capenga ali naquele texto, a gente passa então a uma pergunta. Diante disso tudo, como de fato definir a cultura? Com de fato, eu me refiro a como definir a cultura
no sentido de conseguir compreender de uma maneira científica a manifestação de cada um desses três sentidos de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente deseja analisar. Então, para a gente responder a essa pergunta, a gente tem que ter ciência de que a cultura, como conceito, sempre vai estar transitando, sempre vai estar se insinuando entre o geral, o universal e o particular. A cultura, quando vista só pelo particular, ela restringe a sua capacidade de análise. A cultura, quando vista só pelo lado universal, ela incorre na ideia de que existem culturas mais e menos avançadas, como a gente viu lá com o exemplo do iluminismo, um exemplo terrível que pode resultar em consequências trágicas, como foi a escravidão e etc. Então, como conseguir analisar de uma perspectiva satisfatória tanto a questão do universal, do geral, quanto essa questão do particular? Uma forma de conseguir compreender o conceito de cultura a partir disso é analisar a cultura do ponto de vista do trabalho. O trabalho é um dado universal do ser humano. Todo o ser humano trabalha. O trabalho faz parte do ser humano. O que vai diferenciar é o modo segundo o qual os seres humanos se organizam no seu trabalho. Então, você tem, por exemplo, um trabalho que hoje em dia ele é exercido por meio da indústria, da maquinaria, e que há séculos atrás, quando não existia indústria, quando não existia maquinaria, etc., ele era feito por meio de artesanato, pelas mãos de uma pessoa que detinha o conhecimento de como fazer esse mesmo produto, sei lá, uma mesa ou uma roupa, um sapato, etc. Percebam que o trabalho em si é o mesmo, porém o modo de se fazer é totalmente diferente. Com certeza, um trabalho industrializado vai ser muito mais produtivo em menor tempo. Mas, hoje em dia, inclusive, se dá muito valor ao trabalho artesanal, justamente porque, por ser demorado, nós temos a impressão de que ele também é de melhor qualidade, que ele é feito com mais capricho e etc. Então percebam que, quando a gente fala de cultura, tendo em vista o trabalho, nós estamos sempre trazendo essa relação muito complexa entre o universal e o particular. Nesse sentido, não é exagero definir cultura como o próprio fazer-se da humanidade por meio do trabalho. Não existe cultura sem trabalho, e não existe trabalho também sem cultura. O ser humano, ele se diferencia justamente por conta do seu modo de vida ser um modo de vida específico. Mas o modo como ele vai se tornando particular, como ele vai se tornando específico, é um modo universal, capaz de todo e qualquer ser humano. Ok? Espero que tenha ficado bem entendido isso. Por quê? Porque nós vamos, a partir dessa definição de cultura, pensar como é importante analisarmos as sociedades a partir dessa questão, desse conceito. Então nós estamos num outro momento da aula. E para esse outro momento da aula, eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de um estudo do professor Antônio Cândido sobre as culturas caipiras do Brasil. Então, você já vê aqui que ele vai falar de uma cultura específica, que é a cultura caipira. Porém, não existe no pensamento do professor Antônio Cândido uma cultura como a cultura caipira que não seja analisada por meio do trabalho. Então, o trabalho é uma fonte para você acessar
a cultura, de acordo com o pensamento que está lá no livro dele chamado Os Parceiros do Rio Bonito. Ok? Nesse livro, ele vai fazer uma análise sobre qual é o tipo caipira, o que é o caipira. Ele vai falar o seguinte: o caipira é o primeiro tipo cultural, digamos assim, realmente brasileiro. Por que realmente brasileiro? Porque até então você tinha o indígena, ou seja, o nativo da terra, que não é brasileiro porque eles eram de outras etnias, de outros povos. Não existia Brasil para eles serem brasileiros. Então, nós não temos um povo brasileiro se a gente for analisar os indígenas antes da chegada dos portugueses. Porém, os portugueses também não são brasileiros. Mesmo quando eles descobrem o Brasil, eles continuam sendo os portugueses. E você tem, a partir do caipira, aquilo que seria o resultado do encontro entre esses dois, entre o indígena e o português, que, de acordo com Antônio Cândido, vai ser o primeiro tipo, digamos assim, genuinamente brasileiro. Por que genuinamente brasileiro? Porque para o Antônio Cândido, caipira é algo bem específico. De acordo com ele, os bandeirantes, os antigos bandeirantes, que residiam em São Paulo, mas que avançavam para o interior do Brasil, buscando por ouro, ou qualquer outro tipo de riqueza, etc. Esses bandeirantes, eles eram oficiais, não sei nem se a palavra oficial aqui cabe, mas enfim, eles eram soldados de Portugal. Eles estavam em missão para Portugal. E na medida que eles avançavam para o Brasil, eles tinham que reportar as suas descobertas. A gente faz para qualquer superior, ele chegava e falava: encontrei isso que pode ser sinal de ouro na região tal. Então, ele estava em contato com a civilização portuguesa. Mas o interior do Brasil é gigantesco e naquela época, sobretudo, não existia uma cidade, uma vila que pudesse, digamos assim, ser o paradeiro desses bandeirantes. Era puro mato e você tinha um encontro direto com os indígenas e com as tribos indígenas. Isso quer dizer que nem todos os bandeirantes tiveram sucesso. Na medida em que eles iam avançando para o interior do Brasil, muitos deles ficavam e deixavam de ter contato com os portugueses. Então, a partir do momento em que eles deixavam de ter contato com os portugueses, eles deixavam de ser bandeirantes. Por quê? Porque eles deixavam de carregar a bandeira portuguesa para o interior do Brasil. Eles deixavam a sua missão originária de lado. E eles passavam a ter que viver por conta própria no interior do Brasil. E eles não conseguiriam viver se não fosse a mistura com o indígena. Porque dessa mistura resultou toda uma aprendizagem. Que, por mais que o bandeirante soubesse andar numa mata fechada, ele não sabia sobreviver por longos períodos de vida numa terra que ele desconhecia. Então ele precisava saber o que plantar, como plantar, quando plantar. E tudo isso ele aprendeu com o indígena. Então, perceba, o indígena é um tipo de povo específico que até então não era brasileiro. O bandeirante representante do português no interior do Brasil também não era brasileiro. Mas a partir do momento que o bandeirante perde o contato com a sua bandeira, com Portugal e etc., ele passa a ter que sobreviver, digamos assim, no meio do nada, ou em pequenas tribos e etc. E o resultado dessa sobrevivência é o que vai gerar a cultura caipira. Esse sim, de acordo com o estudo do Antônio Cândido, já uma manifestação da cultura brasileira. E como que vai se manifestar essa cultura? Ora, ela vai estar atrelada
por causa dessas condições que eu falei aqui com vocês, ela vai estar atrelada justamente a uma cultura de subsistência. Então o caipira, por definição, é alguém que vive na roça e que sobrevive dela em praticamente tudo. Com o avançar dos anos, o que acontece? O caipira que nessa condição de isolamento conseguia sobreviver com muito pouco, mas conseguia sobreviver, provendo a si próprio de praticamente tudo. E com praticamente tudo eu digo desde comida, desde a sua própria comida até a roupa, era ele mesmo quem fazia. Então os seus instrumentos, o seu fogão, tudo que você imaginar que era necessário para a manutenção básica da vida, era o próprio caipira que produzia. Quando o Brasil vai se consolidando como país, ou seja, quando o litoral brasileiro, o que a gente está falando de litoral brasileiro? O litoral de São Paulo, estamos falando de Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, quando essas localidades, que são os lugares onde os portugueses chegam, vão começando a prosperar e vão começando a expandir, o caipira vai começando a voltar, a entrar em contato de novo com as cidades. No caso de São Paulo, o caipira vai aos poucos deixando de se manifestar como alguém que conseguia prover toda a sua subsistência e vai aos poucos se integrando nesse ritmo urbano de contato com a cidade. Quando chega o século XX, que nós temos um surto da urbanização e da industrialização de São Paulo, aí o caipira vai ficando cada vez mais atraído para a cidade. Então, aí o modo de trabalho que antes era a essência totalmente atrelado ao campo, passa a ficar cada vez mais integrado com o ritmo da cidade. E como que esse modo de vida vai se integrando com a cidade? A partir do comércio. É o comércio do caipira que até então plantava tudo para comer e que passa a plantar alguma coisa para ir para a cidade para vender, que vai reconectar esse antigo bandeirante com a cidade. E a partir disso a sua própria vida e o seu modo de vida vai se transformando. Então, pessoal, a partir desse momento em que a gente definiu o conceito de cultura, depois eu mostrei para vocês como que, na verdade, o conceito de cultura ele precisa estar atrelado ao conceito de trabalho. A minha ideia de trazer esse exemplo do caipira é mostrar para vocês como que dois tipos de trabalho diferentes influenciaram no modo de vida de um mesmo grupo, que é esse grupo resultante da questão das bandeiras e tal, de acordo com o livro do Antônio Cândido. Porém, eu falei muito pouco sobre o caipira. Então é preciso que vocês vejam como que o próprio Antônio Cândido está falando a respeito do caipira, porque eu tenho certeza que ele é muito melhor para falar disso do que eu. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui como proposta de atividade que vocês assistam a um vídeo bem curto, uns 20 minutos, eu acho, 30 no máximo, do próprio Antônio Cândido falando sobre como que ele concebe, como que ele considera a cultura caipira. Vai falar sobre as formas diferentes de manifestação da cultura caipira, vai falar sobre essa relação de conflito entre o caipira e o comércio e o urbano, e vai mostrando para vocês como que ao longo do tempo não só a cultura caipira se transforma, como ela também passa a exercer um certo tipo de influência na cidade. Tá? Então vocês vão assistir esse vídeo, vão pensar um pouco sobre o conceito de cultura, sobre como que ele se relaciona com a ideia de trabalho, como que isso tudo está lá no vídeo do Antônio Cândido, como que ele vai fazendo esse movimento, tá? E ao final vocês vão elaborar um relatório desse vídeo pensando com essas questões que a gente trouxe aqui na aula.
Então, vocês vão assistir a nossa aula agora, terminou de assistir a aula, vão assistir o vídeo do Antônio Cândido e ao final vão elaborar um texto para mim de 10 linhas para discutir como é que o conceito de cultura está presente ali naquele vídeo do Antônio Cândido. Como é que ele faz o uso desse conceito de cultura para falar sobre a cultura caipira. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham uma boa atividade e vamos continuar ficando em casa. Ok? Abraços.